Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, que alegria podermos iniciar mais um plantão do Evangelho no Lar. E nós já vamos iniciando, pedindo licença a você, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos sentar aí do seu lado, na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. A gente quer estar aí do seu lado com o Evangelho em mãos, estudando essa obra necessária, essa obra iluminada, esse farol capaz de mostrar o caminho para ver se a gente erra cada vez menos, acerta cada vez mais e devagarzinho vamos tomando, né, tomando consciência desse mundo, desse nosso espaço no mundo, de onde viemos, por que que aqui estamos, né? E para onde é que nós vamos? Esse é o objetivo da doutrina espírita e é principalmente o objetivo dessa obra extraordinária, a terceira obra do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso amado Allan Kardec. E vamos dar nosso boa noite para uma pessoa que está estreando, eu acho, hein? Eu acho. Eu conheço alguém muito parecido com ela, mas não exatamente igual. Então, mas o nome, inclusive, é o mesmo. Olha que interessante. Boa noite, Roseli. Como vai, querida? Boa noite, gente. A brincadeira do André é por causa do meu visual novo, viu? Fala assim que é a pandemia que está fazendo a gente surtar de vez em quando e, ó, passa a tesoura no cabelo, né? Mas é isso aí, é bacana a gente renovar, né? Renovar como o Espiritismo nos propõe, não só renovar exteriormente, como internamente, que é o mais importante. E a gente está aqui junto hoje para trazer mais um tema do Evangelho, para a gente poder trazer essa renovação para a gente sair daqui novinho em folha. Vai ser muito gostoso esse nosso encontro. Adorando estar com vocês, viu? Um beijinho no coração de todos. É isso aí, Roseli repaginada. Você sabe, Roseli, que se eu fosse mulher, eu ia ser uma perua. Uma semana eu ia ser loura, na outra eu ia ser ruiva, na outra eu ia ser morena. Eu acho um barato essa desenvoltura que a mulher tem. Homem é um bicho meio sem graça, não dá para repaginar muito, não. Mas parabéns, ficou muito bom o novo visual. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos dar continuidade aqui no estudo do capítulo 23, Moral Estranha. Hoje nós vamos estudar aqui o item 16, né? E já vamos fazendo aquele convite para você participar. Mas espera aí, antes de fazer o convite para participar mesmo, né? Vamos fazer a nossa conexão nessa rede de Wi-Fi de Nosso Senhor, conexão que nós fazemos, cujo login é a prece, né? Então vamos pedindo para nossa querida Roseli fazer por todos nós essa conexão e nós a acompanhamos mentalmente. Vamos lá, querida. Então, vamos todos nós nos conectando com essa equipe espiritual, que de onde estivermos, ela nos ampara, está ao nosso lado. Vamos nos sentindo abraçados por esse Pai Criador que nos ama, que nos compreende. Então, vamos todos nós elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de, mesmo a gente não podendo se encontrar presencialmente, a gente está juntos em pensamento. E é isso que verdadeiramente une os espíritos, aqueles que entram em sintonia, e que nós estejamos aqui hoje em sintonia, agradecendo a Deus, estudando, compreendendo Jesus e principalmente procurando aplicar todo esse ensinamento na nossa vida, na nossa conduta. Agradecemos a esse mestre, esse irmão amado, que nos deixa esse ensinamento de tanto amor e de tanto exemplo. E agradecemos aos bons espíritos que estão conosco, nos ajudando a nós caminharmos por essa jornada chamada vida, praticando esses ensinamentos maravilhosos que o Espiritismo nos traz. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Você sabe que você estava fazendo a prece, Roseli? Eu comecei a fazer elucubrações aqui, né? E uma coisa que me ocorreu quando você falou de agradecer esses irmãos, agradecer ao Cristo, né? Quantas vezes a gente está tão preocupado com obsessão, com medo, com as agruras todas da vida moderna, né? E não nos damos conta dessa quantidade enorme de gente
amorosa que está ligado conosco, né? Que está nos apoiando, que está pronto para nos atender nos momentos que nós precisamos, né? Puxa vida, a gente podia ter um pouco. Todos nós, viu, meu irmão, minha irmã? Não estou falando de você, não, viu? Estou falando de mim. Tô falando de mim. Em primeiro lugar, estou falando de mim. Né? E provavelmente de todos nós, né? A gente muitas vezes fica dando ouvido para tanta bobajada, né? Essa palavra não existe, mas enfim, e a gente não dá a atenção para isso que a Roseli falou na sua prece inicial, né? Tanta gente boa, tanta gente amorosa que está Cheio de conosco. paciência, né? Pois é, que está conosco, que está lá do lado da Roseli, que está do meu lado, que está do seu lado, né? Eu estou falando dos espíritos, fora os encarnados, tem muita gente É. boa, né? Então vamos agradecendo essa oportunidade bendita que nós temos de perceber essa luz que nos envolve, né? Não só no É. Evangelho, que possamos perceber mais vezes durante a nossa estada nesse Você planeta falou um maravilhoso. pouquinho de você, André. Eu vou falar só um tiquinho assim de um caso meu que, né? Às vezes a gente acorda mal-humorada, acorda assim sem vontade de começar o dia, não teve uma Mas só noite às boa, vezes, né? né, Roseli? Só às vezes, é muito raro, viu? Então, o que que aconteceu? Aí a gente está procurando sempre fazer a prece de manhã para preparar o dia, aí me veio uma intuição assim, mas escuta, você está tão mal-humorada, mas você tem tanto a agradecer, experimenta, né? Aí eu comecei a agradecer aquele dia, e hoje eu faço também mais habitualmente, virou uma coisa natural, né? Você agradecer por tudo. Aí, tipo assim, tinha louça para lavar na pia e eu ia lá xingando para lavar louça, né? Ai, que droga, ter que lavar louça, não sei o quê. Aí que aconteceu? Eu comecei, ai, obrigada por eu ter essa louça, sinal de que eu tive uma refeição para fazer, que eu tenho uma família que come junto comigo, essa roupa que eu estou lavando. Então, quer dizer, olha como a configuração muda esse teu Muda. pensamento e começa a É, mudar tudo aquilo que você faz, às vezes, de má vontade, né? Você começa a ver um olhar diferente. É uma dicasinha assim, né, para todo mundo, para a é. gente poder compartilhar umas experiências que a gente vai tendo, né, de aprendizado. E essa mudança, ela não se dá por um passe de mágica, não se dá de uma maneira inexplicável, se dá a partir de um comando que o cérebro envia, né, toda uma mutação neuroquímica que se dá a partir desse comando, e a partir de então nós passamos a nos sentir melhor, e assim a gente começa a observar as coisas boas da vida, tira um pouco o foco das coisas ruins, e aí tudo é uma relação de causa e efeito. Quase sempre, né, Roseli, a gente acha, infelizmente, né, que causa e efeito é aquilo, né? Se eu machuquei alguém batendo na cara, alguém em algum momento vai bater na minha cara também, né? Não, isso é causa e efeito de gente que não estuda o Cristo. Causa e efeito é o bem que eu faço, é o bem que eu recebo. O amor que eu levo é o amor que eu recebo. A mudança para melhor que eu implemento na minha vida é a mudança para melhor que o mundo vai trazer para mim. Isso é causa e efeito com É Jesus, né? verdade. O outro é o causa e efeito de planeta de provas e expiações para mundo primitivo. Já dá para a gente ir pensando devagarzinho, diferente disso tudo, né, Roseli? E a gente sempre tem a oportunidade, né, André, de mesmo diante dos equívocos maiores que a gente possa cometer nesta vida e de vidas anteriores, de resolver tudo através do amor, né? O amor cobrindo uma multidão de pecados. Isso é uma realidade, né? Deus, Jesus, nos dá a oportunidade de nós resgatarmos tudo através do amor. Se nós prejudicamos, vamos amar mais, vamos cuidar mais, vamos dar mais atenção e a gente vai resgatando de uma maneira mais leve, né? Eu acho que todo mundo tem essa oportunidade, sim. É isso aí, é isso aí. Bom, Uhum. já estamos no tema, viu? Você acha que a gente não Já? está no tema, mas a gente está no Uhum. tempo o tempo inteiro aqui. Moral estranha aí, tem 16. Já vamos fazendo aquele convite para você participar com a gente. Nossa irmã Margarete está lá na recepção do prédio da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, ansiando para você ligar ou mandar uma mensagem para ela poder passar aqui para a gente. 0800 979 5011. 0800 979 5011. Agora, se você quiser se utilizar de outro telefone, não foi com a cara do 0800, aí você pode ir no 11 2457 5011, 11 2457 5011. Se você quiser mandar a sua participação, né, sua crítica, seu elogio,
sua sugestão, né? Só um olá, às vezes só um carinho, manda só um coraçãozinho para a gente já fica feliz toda a vida, né? Ou alguma consideração que você tenha que fazer sobre o tema da noite, alguma pergunta sobre o tema da noite, você também pode fazer pelo WhatsApp, mensagem de áudio ou de texto, que a gente quer a sua participação. 11 99643 3827, 11 99643 3827. Você que está acompanhando ele pelo YouTube, curte, comente e compartilhe. Você não imagina a maravilha que você produz quando você faz algo tão simples como isso, né? Deixa aí sua mensagem, é uma alegria enorme para a gente. Se você estiver acompanhando facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, a mesma coisa, deixa lá seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, né? Nos ajude a levar essa mensagem adiante. Sem mais enrolação, capítulo 23, moral estranha, item 16, vamos lá. Quando Jesus disse, não penseis que eu vim trazer a paz, mas a separação, o seu pensamento era o seguinte, não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será usado como pretexto. Pois os homens não me terão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Entre as duas opções, claro que a primeira, sem dúvida nenhuma, muita gente se equivocou com a melhor das boas intenções e ainda é assim, infelizmente, né? Embora a mensagem hoje ela está muito mais clara com o apoio da filosofia e da ciência, principalmente da filosofia espírita. Mas eu fico com a segunda opção de forma majoritária. Eu acho que tem muita gente, Roseli, ao longo da história e ainda atualmente, que não quer compreender, né? Que altera o pensamento para poder justificar seus desmandos, os seus desvarios, a sua belicosidade, enfim. É mais fácil, né, André, a gente fingir demência para muita coisa, né, como é utilizada nos dias de hoje, né? A gente fingir que não sabe ou que desconhece, justamente para a gente poder ter essa justificativa. Mas a verdade a gente justificativa para os outros, né? Porque para nós mesmos isso está interiormente já através dessas leis divinas que Deus colocou quando nos criou na nossa consciência, e elas vão cada vez mais se aflorando à medida em que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, né? Então a gente não consegue enganar nós mesmos, né? Então é uma ilusão isso, mas a verdade é que muitas pessoas realmente se utilizam desse suposta ignorância, né? Para poder agir de má fé, para poder enganar, ludibriar, né? Infelizmente, ainda nos dias de hoje, com todo o conhecimento, não só que o Espiritismo, mas que outras doutrinas religiosas e a própria questão da vida traz para nós, né? Dizendo que é uma forma equivocada da gente atuar, né? Mas, infelizmente, ainda no nosso mundo tem bastante pessoas que se utilizam e ainda vão se utilizar por um bom tempo disso, né? Só para falar um pouquinho desse capítulo, né? Que a gente, quando começa a ler, né, André, a gente começa a estranhar mesmo, né? O título tem tudo a ver, né? E, na verdade, o Kardec, com a ajuda dos espíritos, obviamente, né, ele tentou esclarecer a gente justamente dessas passagens que, às vezes, se a gente for ler e levar o pé da letra, a gente vai falar, nossa, mas Jesus não era tão bom assim quanto parece, quanto as pessoas, as doutrinas aí estão querendo trazer para a gente, né? A gente fica estranhando, né? Mas justamente foi para esclarecer, né? Porque Jesus ele tinha uma psicologia nata, né? Então ele sabia como atingir o ser humano. Então ele ia lá no cerne da questão, onde ele ia realmente tocar naquele ponto importante, né? Então essa passagem que a gente vai estudar devagarzinho, né? Ela traz bem isso. Se a gente lê ao pé da letra, a gente vai falar, nossa, mas guerras, Jesus afirmando que ele veio trazer, a guerra veio trazer o sangue, né, entre as famílias, como é que pode isso, né? Aí a gente vai aprendendo a conhecer essa linguagem aí de Jesus para a gente poder se aprofundar e ver que em tudo, né, ele tinha um ensinamento, só que era adequado à época, era adequado ao desenvolvimento moral daquelas pessoas, nas necessidades daquele tempo, né? Que a gente sabe muito bem que predominava ainda naquele tempo aquele desejo o desconhecimento da vida futura, da imortalidade, né?
fazia com que as pessoas elas quisessem viver os prazeres naquele momento, sem pensar nas consequências, né? Então, todo esse conteúdo que hoje é tão atual de Jesus, da própria codificação, né? Mas naquele momento ele foi utilizado justamente para poder tentar, né, de uma forma amorosa, como Jesus tinha, colocar na mente das pessoas esse ensinamento de uma forma que a gente pudesse combater em nós essas imperfeições, né? Pois é, Roseli. E como nós dissemos, né, hoje em dia há tanta informação, né, e não só no ambiente religioso. Aliás, a ciência e a filosofia hoje ela é muito rica em trazer informação de qualidade, né? Hoje em dia, por exemplo, todos nós já sabemos do respeito que nós temos que ter com o meio ambiente, e isso não é dito nos ambientes religiosos, isso é dito no ambiente é dito na sociedade, é dito na televisão, enfim, o respeito às questões sociais, o respeito aos diferentes, isso tudo é amplamente divulgado hoje em dia, né? Então, e as pessoas ainda se equivocam, e eu tenho para mim que é uma parte considerável desse equívoco, é, talvez eu diria, vamos dar um chute aqui, 80%, não sei, é não querer ver, né? Porque se a ciência nos diz, se os meios de comunicação nos alertam, se os filósofos desde 4 séculos, pelo menos antes de Jesus, já nos falam isso tudo, né? É, por que que nós teimamos em permanecer no mesmo sofrimento, com a mesma visão de mundo, né? O Cristo sabia, ele tinha certeza absoluta, por nos conhecer, né? Por conhecer a nossa infantilidade ainda e o nosso egoísmo, e por consequência, o tanto que nós alteraríamos a sua mensagem ao nosso bel prazer. O drama é que hoje já não tem mais muita desculpa, né, para você meter os pés pelas mãos, porque a informação ela é graça, ela está presente aí em todos os lugares, né? Não tem, né, André? Mas é a questão do meio ambiente, como você falou, isso já vem sido divulgado há muito tempo, né? E você vê, este ano a gente está tendo aí uma série de tragédias em decorrência do clima, né? Muito calor em outros lugares, enchentes em lugar que antes não tinha, países que não sofriam com isso. Aqui no Brasil, nevando lá no sul, em Santa Catarina, né? Então, quer dizer, o que que acontece? É o não querer ver realmente, a gente não querer ver que há necessidade da gente ter um movimento, né, para modificar isso. É aquela coisa ainda muito de ver os próprios interesses, os interesses dos grandes conglomerados, das indústrias, né, das próprias farmacêuticas aí, que muitas vezes não têm interesse na cura da doença em si, para eles poderem vender medicação aí a rodo para a humanidade, né? Mas essa questão ainda da gente estar preferindo desconhecer ou fingir, né, que não conhece, que não sabe, para poder agir dessa maneira e aquilo repetindo mais uma vez que a doutrina, e não precisa ser espírita para você entender que você engana exteriormente, mas o teu interior você não consegue enganar quando você age equivocadamente. Tem ali um sininho que vai tocar e vai, ó, né, a hora que você encosta a cabeça ali no travesseiro, vai falar, olha, putz, esse dia, essa tua atitude aí não foi legal, ou você precisa mudar alguma coisa, né? E é assim, uma hora a gente vai ter que ver, né, André? A gente vai ter que enxergar isso, né? Esse capítulo nosso de hoje, esse item de hoje, tem tudo a ver com essa vontade aí que a gente tem que brigar, a vontade que a gente tem que brigar contra o outro que está exteriormente a nós, e aquela vontade que é a maior de todas as guerras, que é a guerra interna, a guerra contra nós mesmos, né? Aquilo que é chamado no Sagrado Alcorão, um livro lindo, viu, gente? Quem tiver a oportunidade, leia, é um livro extraordinário, é o livro base dos nossos irmãos do islamismo, né? Ele tem lá a Jihad, que é a tal da Guerra Santa. É um livro feito por homens, é um livro feito por médiuns, assim como o Velho Testamento e o Novo Testamento é feito por médiuns, e médiuns falham.
Então, nós vamos encontrar situações que a letra mata e o espírito vivifica, o próprio Cristo nos trouxe isso, né? Mas a gente analisando ali, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, quanto em qualquer livro de um pensamento, de uma estrutura religiosa, filosófica, nós vamos encontrar absurdos, e você percebe ali o que é absurdo, né? Mas se a gente extrair a essência da coisa, dá para a gente absorver muito ensinamento. E a jihad, né, que é tão chamada, que é tão tão famoso no mundo islâmico, né? E que para a maioria, para a imensa maioria dos muçulmanos, nada mais é do que uma guerra santa, sim. Só que não é uma guerra santa contra o outro, nem contra o pensamento do outro. É a guerra santa capaz de nos santificar. É a guerra santa contra as nossas más tendências, né? E é uma guerra dura, né, Roseli? Não é uma guerra fácil, talvez é a guerra mais difícil da gente travar, é a guerra contra o nosso atavismo, né? Com aquilo que É. ainda nos aproxima mais dos nossos ancestrais símios do que dos nossos descendentes anjos, né? Não é uma guerra fácil, mas é uma guerra que é necessária, e o Cristo sabia disso. Que a guerra seria uma guerra muito difícil, né? E ele, mais do que ninguém, veio e mostrou: olha, não tem almoço grátis, vai doer, você vai ter que se transformar, você vai ter que guerrear, não contra o outro, contra si, ou melhor, a favor de si, novo, e contra si, velho, né? E essa guerra, né, André, ela exige que você se conheça, né? Porque como é que você vai trabalhar a tua imperfeição se você não olha para dentro de você? Se você não pontua, né? A gente tem facilidade para pontuar as nossas virtudes, aquilo que a gente tem de bom, né? Mas o que as sombras, né? Você entende até mais do que eu disso, né? Mas as sombras que nós temos, a gente muitas vezes não quer ver, né? Então, como é que a gente vai poder trabalhar isso, né? Essa realmente é a grande guerra, né? Que Jesus quis dizer quando ele trouxe a espada, né? Então, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, porque essa espada ela é uma figura que representa nessa arma de guerra realmente, um pouco sim contra os outros, né? Porque nós estamos, a partir do momento que decidimos por seguir a Jesus, nós estamos tendo uma escolha que é diferente da grande maioria da população, ainda mais naquela época, né? Então, nós vamos ter a guerra contra esses opositores que não têm a mesma fé que a gente resolveu abraçar, que a gente resolveu, naquele tempo, muito mais, eu creio, eu vejo, do que nos dias de hoje, abraçar com vontade mesmo, praticando, sendo Jesus, tendo as atitudes de Jesus, né? Então, essa guerra contra os opositores, ela aconteceu sim, né? Famílias, pais, filhos ali se separando por causa de uma questão religiosa, né? Mas essa guerra interior, a gente está, olha, essa batalha está até hoje, né? Porque aquilo que a gente falou é o teu ego, é a tua vaidade, é o teu orgulho, né? Então, isso realmente, você mudar crenças, né, que estão ali endurecidas, cristalizadas, que foram trazidas na nossa infância, na nossa bagagem de experiências passadas, né? Essas crenças aí tem que ser uma britadeira muito da forte, você tem muita vontade, você tem que ter muito esforço, sacrifício para você conseguir mudar, né? Aí, para isso, qual é o primeiro passo? É a gente procurar se conhecer, né? E a doutrina fala muito disso, já antes da doutrina já tinha, conhece-te assim, a ti mesmo, né? Então, se a gente não buscar isso, a gente vai estar nessa guerra aí constantemente, porque às vezes a gente não percebe, né, André, nossas atitudes baseadas ali, a raiz estão no nosso orgulho, na nossa vaidade, né? Por que hoje ainda tem tanta briga, tanta violência, né? Tantas guerras em nome aí de Deus, em nome de uma religião. Muitas vezes você vai ali buscar no cerne da questão, isso está movido pelo orgulho, pela vaidade, né? Eu não mereço isso, não podia ter feito isso comigo, né? Então, são essas questões que a gente está nessa grande batalha, né? Há muito tempo aí, a nossa consciência cada vez mais nos chamando a atenção para essa mudança, para a gente poder se conhecer melhor. Tá cada vez mais difícil da gente se dar desculpa, essa é a realidade, né? Vamos ler mais um Verdade. trechinho do Evangelho. Os Vamos lá. irmãos, separados por suas crenças, desembainharão
a espada uns contra os outros, e a separação reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiver a mesma fé, né? E isso se dá muitas vezes, né, Roseli, em função do interesse que uma parte desta família, né, da família humana, teima em permanecer no mesmo estágio e defender as mesmas coisas, né, que são muito claras na obra do Cristo, como errôneas, né? Eu vou citar aqui um exemplo que estava me ocorrendo, vou ocultar o nome da criatura por caridade, porque eu tenho para mim que essa criatura não precisa que nós depositemos mais energia ruim nele, porque ele já tem bastante. É o líder de uma religião muito expressiva no Brasil, né? E ele defende o aborto, né? É de uma religião que é uma dos braços do protestantismo, né? E que difere, o pensamento dele difere completamente, principalmente dos pentecostais, né? Se aproxima um pouco mais dos neopentecostais, mas não nesse ponto. Nesse ponto eu acho que até ele talvez seja um dos únicos, né? Mas o camarada, ele teve a coragem de alterar o Eclesiastes 6.3 ao seu bel prazer para justificar na Bíblia o aborto, né? Olha que interessante. Isso um grande líder, né, de uma seita aí brasileira. Ele vai no Eclesiastes 6.3. O que a gente encontra no Eclesiastes, na Bíblia do Almeida, né? Que é do nosso querido, um dos tradutores, um dos mais respeitados, né? Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que seria melhor para esse homem ter nascido morto, né? E aí esse líder usa esse trecho do Eclesiastes para dizer que seria melhor que Judas tivesse sido abortado, né? E não teria acontecido. Então ele defende publicamente, é uma pessoa muito poderosa, né? Defende no Congresso Nacional, lutou com unhas e dentes para a aprovação do aborto, se valendo disso, né? Desse trecho do Eclesiastes. Agora, se a gente vai estudar, não, tá, mas está lá no final. Acho que teria sido melhor para esse homem ter nascido morto, né? Nossa, ter nascido morto, você precisa fazer um exercício tão grande para justificar que isso é uma referência clara ao aborto, né? Para mim, ter nascido morto, por exemplo, é ter nascido sem a capacidade cognitiva, sem a capacidade de se expressar, de raciocinar, né? De que muitos de nossos irmãos, muitos até em função de uma autoproteção, nascem nessa condição para que tenham, né, uma existência um pouco onde sejam cuidados, onde sejam amados e assim possam se preparar para existências um pouquinho melhores. Mas está aí um exemplo claro de um grande líder que altera um trecho para poder justificar morte de inocente, pior ainda, né? Não dá para compactuar mais com isso, né? Pois é, né? Nos dias de hoje as pessoas ainda usam o poder, né? O poder da oratória, o poder de sedução que muitas desses religiosos, chefes religiosos têm para dominar toda uma massa, né? Que vai começar a pensar como efeito manada. Ah, ele falou, ninguém vai procurar realmente estudar o que está de fato ali naquela passagem, o que quer dizer efetivamente, igual aqui, se a gente levar o pé da letra, Jesus, pelo amor de Deus, era um cara que provocava guerra, né, e coisa e tal. Agora, então, vamos levar o pé da letra? Não, vamos estudar, vamos ver que figuras ali estão representadas na linguagem, né, e tal. Agora, a pessoa não quer se dar o trabalho de ir lá estudar, então aceita aquilo que aquele líder religioso fala como lei, que é o certo, né? Tá lá na Bíblia, tá falado, né? E ponto final, e tá tudo certinho. Então a pessoa ela se aproveita desse poder para dominar, né? Não só a nível religioso, mas a gente vê isso no nosso mundo a nível político, né? As massas elas ainda têm essa necessidade de ter um líder
pela falta de vontade dela própria ir atrás daquilo que ela precisa conhecer para se esmerar, para evoluir cada vez mais, né? É a comodidade do ser humano, né? Que ainda, né? E a gente fala assim, não estamos apontando o outro, a gente tem isso em nós também, né? A gente tem certas situações que a gente prefere que o outro fale, que o outro decida, porque a gente está com preguiça de ir lá conhecer. E ainda tem muito disso, né? Pessoas que se aproveitam desse poder aí de sedução, desse poder de palavras ali, né? Que tocam ali na necessidade da pessoa, e ainda a questão religiosa ainda fica muito, em muitas doutrinas, ainda é uma moeda de troca, né, André? Olha, eu vou dar isso aqui e Deus vai me dar aquilo. Mas são passagens, né? A gente precisa passar muitas vezes por isso para poder chegar num aprendizado maior. Mas é aquele sim, tal faz negócio, parte. né? Se a gente pudesse pular essa dor, seria melhor, né? Mas tudo Seria, bem, vamos lá. seria melhor, sem dúvida nenhuma. E ó, eu quero deixar bem claro aqui que a imensa maioria de pastores que eu conheço, de evangélicos que eu conheço, são pessoas extraordinárias, que têm uma visão extraordinária. Esses dias, convite da nossa querida Raquel Batiega, acho que ela está até acompanhando, se não me engano, eu vi uma mensagenzinha dela no Facebook. Ela gentilmente nos convidou para uma live aí, tinha lá 3 teólogos, os 3, acho que 2 doutores em teologia, outro era doutorando em teologia, né? E os 3 de pensamentos ligados à igreja evangélica, né? E nós estávamos falando a mesma coisa, a mesma linguagem, um espírita e 3 evangélicos, aliás, não, era um espírita, um católico e 2 evangélicos, e nós 4 estávamos falando a mesma coisa, à sua maneira, de maneira diferente, mas com essa visão de amor, de paz, que as nossas doutrinas nos emprestam. Agora, Jesus sabia que nós meteremos os pés pelas mãos, né? Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Eu vim lançar fogo sobre a terra para destruir os erros e os preconceitos, assim como se coloca fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda para que a depuração seja mais rápida, pois desse conflito a verdade sairá vencedora. Esses dias uma querida irmã nossa mandou uma mensagem aqui no Facebook, Roseli, dizendo que a irmã estava em depressão, tal, né? E a gente que lida com saúde psíquica, estuda saúde psíquica, e no meu caso, mais do que isso, porque eu tive a bênção de atravessar um período longo até com a depressão, fui premiado com a depressão, com a ansiedade, um período longo, né? E eu sempre ouvia, graças a todos os trabalhadores maravilhosos aí da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, né? Eu vou citar 2 pelo menos, mas foram muitos os outros que eu ouvi na programação e que me ajudaram a entender esse momento, né? Mas o doutor João Lourenço é um, o doutor Adononato é outro, né? Diziam que o tempo inteiro isso era um momento de mudança, isso era um momento de mudança, isso era o velho querendo sair, o velho dizendo eu tenho que sair para que o novo finalmente chegue, né? E essa também é uma maneira da gente ver com bons olhos esse trecho do Evangelho, né? Quando essa mudança nos convida a que não sejamos mais o homem, a mulher velha, melhor dizendo, o espírito velho, isso dá trabalho, isso causa sofrimento, isso não é fácil, né? É verdade, Jesus, né? Ele tinha muitas passagens, sempre com um fundo amoroso, claro, mas ele era muito enfático, né? Então, às vezes, ele falava coisas assim que davam um choque na gente, mas precisava, né? Então, aqui eu creio que essa passagem aqui que ele está falando, essa leitura que você fez, é isso. Ele teve que dar um choque, né? Para que as pessoas, a humanidade realmente acordasse para esse novo conhecimento, essas novas ideias, pensamentos que ele vinha trazendo, né? Com essa questão de trazer para nós esse Deus amoroso, esse Deus que nos compreendia, o auto-perdão, né? A gente poder
entender as nossas fragilidades, né? Mas essa condição que a gente tem de se modificar, só que para isso precisa ter aquela vontade. E às vezes a gente tem que tomar um banho frio no inverno, né? Às 5 horas da manhã, para a gente poder acordar e tomar alguma atitude. A gente só toma realmente alguma atitude quando a água está meio aqui no pescoço, né, André? Isso é uma condição ainda do ser humano muito acomodado, né? Muito ali prazeroso com o que vive aqui na Terra, a gente se ilude muito com tudo isso, né? E às vezes a gente precisa tomar um choque. Eu acho que foi isso que ele fez, né? Tomou um choque para ver se a coisa movimentava mais rápido, porque se deixar o bel prazer do homem, a gente vai muito devagar, né? Às vezes precisa doer um pouco, né? Às vezes precisa doer um pouco. A gente fala dentro do espiritismo, é muito comum, né? A gente chega pelo amor ou pela dor, a gente chega. A maior parte de nós chega pela dor, né? O meu caso, por exemplo, foi pela dor, e a maioria das pessoas chegam pela dor. No final das contas, se a gente for pensar mesmo lá no final, a gente vai perceber que a gente só chega por amor, né? Em busca do amor, né? Porque a dor é um convite dizendo assim, olha, chega, você merece ser feliz, eu quero ver você bem, eu quero ver você alegre, então assim, vai doer um tiquito, que é para você sair disso, para você sair da sua zona de conforto, para você, como diz a música, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Porque senão a gente fica lá, como diz a música também do nosso querido Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E o pior é que ela chega, viu? E o pior é que não muda nada. Não muda nada. Você vai continuar esperando, né? Sabe? Aí você vai continuar esperando a reencarnação chegar. Então é melhor começar a fazer alguma coisa. Desde já é melhor começar essa mudança, por mais que ela doe, e ela sempre dói um tiquito, né? Vamos ler mais um trechinho do Evangelho. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal. As trevas do fanatismo sucederá à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, dará a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, né? Eu acho o trecho mais profético de todo o trecho do Cristo, porque aqui ele fala, né, quando virá restabelecer todas as coisas, quando ele diz virá restabelecer, ele adianta que nós íamos bagunçar com tudo, né? Ele adianta, ele falou, eu sei que vocês vão bagunçar com a casa, eu sei que eu vou deixar tudo arrumadinho, é igual papai e mamãe, né? Vai trabalhar, deixar tudo arrumadinho quando a gente é adolescente, fala, quando eu voltar, eu quero estar tudo, que esteja tudo arrumado. Geralmente não está, geralmente está uma baderna danada, né, Roseli? Ou seja, esse irmão querido sabia que nós íamos fazer uma baguncinha boa aqui, né? É verdade, nos conhece, né? Com essa psicologia toda que ele tinha, ele nos via por dentro, né? Nós mesmos não nos conhecíamos tanto quanto ele nos conhecia, né? Nos conhece, né? Então deu para a gente realmente esse entendimento. Olha, vocês vão bagunçar tudo aqui, mas quando vocês estiverem preparados, né? Nesse crescimento, nessa evolução, a gente vai poder restabelecer tudo de novo. Então fiquem tranquilos, vai ter um momento de bagunça, um momento de confusão, mas já já tudo vai melhorar, né? É isso aí que ele quer encaminhar mesmo. E melhorou, né? Tem melhorado a cada dia mais. Ainda tem muito, ainda está muito bagunçado, né, André? Mas já estamos bem melhores também, né? Nossa, mas não dá nem para comparar, né, Roseli? Infelizmente, muitas vezes as coisas são meio complicadas, a gente acha que não, que tá ruim, que só tá piorando, coisa e tal. Mas a gente não precisa ir longe, não, gente. A gente não precisa ir longe, né? Se a gente foi 30, 40, 50, 60 anos atrás, o que não é nada, é ontem, a gente começa a ver uma quantidade enorme de avanços que a sociedade experimenta, né? Eu costumo dizer que eu não me lembro de quando eu era criança, o que, diga-se de passagem, muita gente não vai concordar comigo, mas para mim foi ontem, né? E eu não me lembro das palavras desarmamento, eu não me lembro das palavras respeito às diferenças, eu não me lembro das palavras proteção
ao meio ambiente. Eu não me lembro de nada disso. Não eram coisas que estavam na mídia, que estavam sendo falados aí o tempo inteiro, ensinados o tempo inteiro, né? Fora É as que leis, né, Roseli? As leis trabalhistas que evoluíram, todos os direitos e os deveres também, né, que evoluíram bastante e que cada vez mais vão construindo esse planeta que todos nós sonhamos um dia habitar, né? É verdade, é verdade. Eu fico muito feliz e vendo as ONGs, né, aí que estão se formando cada vez mais, né, as protetoras dos animais, né, o Greenpeace aí que está cada vez mais fazendo os seus adeptos aí trabalharem uniformemente, todo mundo junto pelo bem do nosso planeta, né? A gente tem visto cada vez mais, né, os cuidados com a mulher, a violência, o preconceito, né, André? Tanto que tem se falado no preconceito hoje em dia, né? Quanto que tá sendo combatido. Às vezes as pessoas falam assim, mas hoje é tudo muito mimimi. Você sabe que há pouco tempo atrás até eu achava que era tudo meio mimimi, não pode falar nada hoje e tal, mas a gente vai tomando consciência, a gente vai vendo que tem coisas, palavras, frases que não cabem mais no nosso mundo. Então a gente não tem mais que falar certas coisas nem por brincadeira. Por isso que não é mimimi, o preconceito realmente ele tem que acabar, né? Que seja o interno ainda vai continuar, mas o nosso externo que a gente possa acabar com isso, né? O mundo está melhorando muito, tenho certeza absoluta disso. É isso aí. E quando ele fala dessa volta do Consolador prometido, né, ele complementa com esse trecho aqui, ó, no caso do Evangelho aqui. Ele dará fim à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus, cansados, enfim, de um combate sem solução, que somente acarreta desolação e traz distúrbio aos seios das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses no tocante a este e ao outro mundo. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua paz. Todos virão abrigar-se sob uma mesma bandeira, a caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que já vos ensinei. Belíssima forma com que os espíritos amorosos entenderam de fechar esse item 16, né, Roseli? É verdade, né? Então, para a gente finalizar o estudo, né, que a gente possa ver essa espada não como uma ferramenta de agressão, uma ferramenta, né, de mortalidade, mas uma ferramenta de renascimento, de luz, né? Porque é aquela ferramenta que faz um corte, efetivamente, né, na nossa vida. Ficou aquele homem velho que você falou, então que a gente enterre, né, esse homem velho e que a gente deixe renascer esse homem novo com essas ideias renovadas, para o nosso mundo realmente ele se restabelecer dentro de uma ordem, de uma fraternidade, que eu tenho visto cada dia mais essa formação dessa família universal que Jesus tanto trouxe para nós, né? A gente está ampliando, está transcendendo esse muro, né, que separa a minha família, os meus entes queridos de toda uma humanidade. Então, que a gente se veja daqui a pouco, essa espada possa realmente sumir do mapa e que a gente se veja cada vez mais nessa família universal, sem muros, sem fronteiras, né? Que a gente possa renascer a cada novo dia, a cada nova descoberta, né? E que a gente se aproxime dessa maneira cada vez mais de Jesus e principalmente do nosso Pai Criador. Que todas as religiões, elas levam a Deus, né? Então, que a gente possa, dentro daquela conduta religiosa que a gente acredita ser a melhor, que a gente possa se encaminhar para Deus, para Pai Criador, e a gente vai indo nessa caminhada, graças a Deus. É isso aí, o Pai é o mesmo, né? É isso aí. Boa noite, amor e abraços a todos. É o Antônio Bento da Cunha, lá no Facebook. A Nair Novaes deixa gratidão. A Roselane Lima, boa noite, irmãos. Força, fé e sabedoria. A Selma Marques faz aqui uma menção aos nossos irmãos animais, coisa boa. Nair Novaes deixa também sua mensagem. Samana Cecília copiou aqui, marcou alguém, que bacana, minha querida Samana, muito obrigado. A Nair
Novaes disse que gosta demais de mim. Também já fui com a sua cara, viu, Né? Gostei bastante de você também. Luzimar Martins deixa gratidão sempre. Vamos ver agora as mensagens que chegaram pelo Facebook, né? Vamos aqui, opa, cadê? Aqui. A Lúcia Vasconcelos, de Natal, diz que chegou a hora do banquete do Evangelho. O Antônio Andrade e a Neide, lá de Ferros, Minas Gerais, deixa abraço a todos. O Jareomar de Santo Estevão deixa o seu boa noite. O Custódio Conrado de Natal, a mesma coisa, assim como a Lia Márcia, ela que é de Araraquara. Ela disse que nunca conseguiu entender esse capítulo do 23 do Evangelho, mas com muita gratidão entendeu. Que ótimo, que coisa boa, querida. A Flávia dos Santos diz que é muito grata e deixa o boa noite, ela que é do Rio de Janeiro. O Igor de Juiz de Fora deixa o seu boa noite também. A Angélica de Mato Grosso do Sul, né? Não, na verdade, ela é melhor dizendo, vamos voltar tudo aqui, tá, Antônio? O Antônio Dorival, que é de Angélica, que é a cidade, Mato Grosso do Sul, diz que está assistindo pela Parabólica. Michele Miranda, de Mirassol, São Paulo, também deixa muitas bênçãos aqui para todo mundo, com muita paz e com muita luz. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, rapidinho vamos fazendo a nossa prece final e a nossa vibração. Então nós vamos convidando você, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos, para que possamos todos beber dessa fonte fecunda, infinita de amor, que o Cristo, Senhor de nossas vidas, faz chegar até nós, por esses trabalhadores da paz, que nos envolvem com tanto amor, com fluidos amorosos, com o remédio na dose exata, mas principalmente nos trazendo essa intuição da paz, da luz que nos aguarda, para que possamos seguir firmes, confiantes no porvir. Rogamos a esses valorosos trabalhadores do Cristo que nos auxiliem na asepsia do nosso ambiente doméstico, do nosso ambiente de trabalho. Vamos nos lembrando também nesse instante daquele irmão, daquela irmã que está passando por um momento difícil. Vamos imaginando o Cristo ali, amparando essa criatura, cuidando das suas chagas, das suas dores, levando esperança a esses corações e mentes. Rogando luz e acolhimento aos espíritos que retornaram hoje à pátria verdadeira e rogando as melhores energias de amor aos nossos irmãos da área da saúde e da área das ciências, para que encontrem forças e sigam trabalhando nesse momento de tanto aprendizado da Terra. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus, graças a Jesus. Querida Roseli, uma ótima noite para você. Adorei o visual também, viu? Ficou muito, muito bonitona. Ai, obrigada, gente. A gente tenta ficar melhorzinho, né? É isso aí, gente. Adorei o nosso encontro, foi muito bom. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado, pessoal da rádio aí que está ajudando a gente a levar esse programa para o ar. Obrigado, André. E até o próximo encontro. Um beijinho para todos. Fiquem com Deus. É isso aí, não fui só eu, não. A Maria Esther de São Paulo também falou que adorou o cabelo, viu, Roseli? Que linda, obrigada. Elogio que eu gosto. É isso aí. Meu querido, minha querida, a gente volta amanhã com mais um Plantão do Evangelho no Lar às 18 horas, viralizando o amor e a solidariedade. Um grande beijo no seu coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.